todos os alunos, boa noite. Passando por aqui mais uma vez para fazer com vocês uma revisão para o próximo sábado, na nossa avaliação continuada, sobre a disciplina de gerenciamento de projetos educacionais. Eu gostaria, primeiramente, de deixá-los bem tranquilos com relação a essa avaliação. Ela vai refletir apenas e tão somente os conteúdos que já foram trabalhados até agora na atividade online e também na unidade número 3, que foi nossa avaliação presencial. Eu tenho que reforçar com vocês a unidade 2 e alguns elementos da unidade 3, para que vocês possam trabalhar com mais carinho esse conteúdo, porque, como eu disse na sala, esse conteúdo ele abre caminho para vocês daqui a pouquinho, para que vocês se tornem consultoras e consultores na elaboração de projetos educacionais. A pedagogia tem precisado muito de profissionais que saibam elaborar projetos, porque desde a educação infantil, como prática corrente, nós temos trabalhado a pedagogia por projetos, para resolver diversos problemas, as modalidades mais diversas de problemas, e hoje não nos cabe mais resolver problemas antigos com soluções antigas. Daí entra o pedagogo ou a pedagoga para sugerir para quem estiver querendo projeto para resolver problemas, cabe ao pedagogo mostrar como um bom projeto educacional pode ser implementado, pode ser monitorado, pode ser avaliado. Então tudo começa com um bom desenho desse projeto, e que antes desse projeto vem, na verdade, o plano, né? O plano nada mais é do que a escolha de um caminho que ele vai tomar. Então o plano pode tomar vários caminhos, várias modalidades para ser implementado. No entanto, nós optamos aqui por ensinar para vocês e mostrar para vocês um plano no formato de um projeto. Aqui na folha número 20 já está a nossa unidade 2 devidamente carregada, para que vocês possam me acompanhar nessa breve aula de revisão. E a gente tem que tornar a falar que um bom projeto, como nós estamos vendo aqui agora, um bom plano ou planejamento é produto de trabalho articulado a partir do desenho de uma rota organizada, preferencialmente pelo coletivo, para orientar as práticas cotidianas e sustentar as ações. Olha que interessante. Desde o começo a gente tem batido na tecla de que nada é feito individualmente. Com relação ao planejamento, que é a primeira etapa desse longo processo de resolver um problema, o planejamento ele é nada mais nada menos do que a reflexão, a abstração sobre aquilo que eu quero fazer. É o nosso primeiro passo. Bom, decidido o que eu quero fazer, decidido onde eu vou atuar, onde eu quero chegar, em termos abstratos, em termos reflexivos, eu vou passar essa reflexão para o papel. Quando eu passo essa reflexão para o papel e escrevo, eu estou codificando toda essa minha reflexão. Codificar significa colocar de forma escrita, inteligível, para que quem estiver escutando, quem estiver lendo, possa entender exatamente o que aquele planejamento era antes de se tornar um plano.
As autoras desse material nos orientam que todo o trabalho de elaboração de planos e projetos seja feito pelo coletivo, de quem primeiro vai elaborar esse projeto, depois vai implementar o projeto. É claro que nem sempre nós dispomos de tempo, recursos monetários, recursos financeiros, recursos humanos, para seguir todas essas orientações ao pé da letra. Como, vamos reunir todo o coletivo para definir um trabalho articulado. Não, na verdade, a gente tem pouco tempo para isso. Então, em grande parte das consultorias que eu tenho assistido, a gente começa, participado, claro, né? A gente começa sempre com um grande número de pessoas, mas dependendo do andar da carruagem lá dentro daquela entidade, dentro daquela empresa, dentro daquela organização, o número do trabalho nos absorve completamente. Então esse coletivo, ele vai sendo aos poucos reduzido e numa hipótese extrema, né? Quer dizer, não é tão extremo assim, eu tenho visto que a gente começa com muitas pessoas envolvidas e quando a gente chega no meio do projeto, esse coletivo já está bem reduzido, chegando inclusive a ficar com pouquíssimas pessoas para desenhar o projeto, para implementar o projeto, para avaliar esse projeto. Então, um grande erro que nós incorremos nele e que deve ser consertado, deve ser minimizado e a rota tem que ser trocada. Bom, para a elaboração de um plano, e aqui plano já se tornou sinônimo de projeto, nós temos, na verdade, 3 etapas. E estou marcando para vocês aqui. Estudem com bastante carinho, bastante cuidado essas 3 etapas. Por quê? Porque elas nos dão o caminho, elas vão nos dar a certeza quase que absoluta se o nosso projeto vai ter sucesso ou não. Vai ter sucesso ou não por quê? Porque eu dependo primeiro de fazer um excelente marco referencial. Eu dependo depois de fazer um diagnóstico bastante preciso e dependo depois de colocar a programação ou a elaboração da programação de forma bastante específica para que não dê margem à dúvida, não dê margem a ambiguidades durante a implementação desse projeto. Então eu quero falar com vocês sobre o referencial, o marco referencial, e ele é dividido, segundo o INDI 2009, em algumas etapas. Então, o marco referencial é uma parte do plano em que uma instituição, primeiro, se compreende como componente de uma realidade mais ampla, se protege como portadora de uma proposta sociopolítica e se propõe como realizadora de um processo técnico específico no seu campo de ação, com vistas a ser parte da consecução da sua proposta sociopolítica. Ou seja, o que as nossas autoras querem dizer aqui? Vamos pegar a escola, né? A escola, ao fazer um projeto, ela tem que se colocar como parte integrante desse projeto dentro de diversas esferas, sendo que ela é integrante dessa esfera mais ampla. Então, a escola tem como esfera mais ampla o governo, a sociedade,
aqueles que compram a educação, o serviço educacional, as políticas econômicas, as políticas cambiais, a política propriamente política, essa política partidária, está vendo? Então, quando eu faço um projeto, eu tenho que pensar no marco referencial como sendo a filosofia, as diretrizes ou a missão dessa organização, para que eu possa entender esse marco referencial e os autores que efetivamente vão me dar substância ou me dar informações relevantes para que eu possa construir esse marco referencial. Salp e Alves também nos dizem que o marco referencial é a descrição e a crítica da realidade, tal qual ela se apresenta, a fim de que a formação do profissional não se distancie do comprometimento com a solução do problema da sociedade na qual atuará. Vejam bem, eu tenho um exemplo bastante interessante desse marco referencial e eu vou dar. Eu estive numa escola outro dia e eles têm um projeto uma escola municipal, e eles têm um projeto bastante interessante de fazer com que as crianças comam frutas, legumes e verduras, e essa merenda ela é feita na cantina da escola. Inclusive eu estive na cantina da escola e comi dessa comida deliciosa que a escola preparou. Então eu fui em outra escola que também queria esse mesmo objetivo. Por quê? Porque parece ser comum em todas as escolas que as crianças comem mal, coxinha, empadinha, refrigerante e tal, e as escolas precisam mudar isso. Só que na segunda escola onde eu fui, existia um projeto muito bacana de nutrição alimentar, de como é a saúde da criança e tal. Eu olhei aquele documento e pensei, bom, eles cuidam bem dessa criança. Quando eu chego na despensa da escola, o arroz estava vencido, o alface estava todo preto, o macarrão estava todo quebrado, o tomate, que é vermelho, já estava muito amarelado. Então a gente vê que realmente quando quem escreve um projeto se distancia da solução dos problemas que ele se pretende solucionar, fica um projeto de gabinete e nunca aquela pessoa que escreveu terá o conhecimento da realidade para a qual aquele projeto foi escrito. Esse é um grande perigo que os projetos correm. A separação entre quem escreve e entre quem vai implementar e quem vai utilizar serão os beneficiários desse projeto que foi traçado e que foi desenhado. Bom, dentro do marco referencial que eu estou mostrando aqui, nós temos 3 grandes blocos que compõem o marco referencial. Estou aqui apontando para vocês que são o marco situacional, o marco doutrinal e o marco operativo. O marco referencial engloba os 3 marcos: situacional, doutrinal e operativo. Se vocês pegarem o texto mais abaixo, a gente vai encontrar a descrição e as vinculações desses 3 marcos. Então vejamos, o marco situacional procura descrever e julgar os aspectos culturais, religiosos, educacionais, sociais, econômicos e políticos que representam a realidade daquela sociedade ou daquele grupo
e que são enfrentados por eles. Não se esqueça que o principal questionamento a ser respondido pelo marco situacional é: a que realidade global estamos inseridos? Ao responder esse questionamento, a gente identifica o marco situacional que faz parte do marco referencial. Vejam aqui na página número 23, vou marcar para vocês alguns exemplos que descrevem o marco situacional. Vocês podem ler com mais tempo aí agora, para eu passar para a próxima etapa. Depois do marco situacional, nós temos aqui o marco doutrinal. O que é o marco doutrinal? No marco doutrinal, vou marcar aqui, acontece a fundamentação teórica do marco referencial do projeto ou do plano. Isso significa o quê? Significa que no marco doutrinal nós vamos mostrar, segundo Ganjin, o homem como um ser de relações. A partir daí, pretendemos contribuir para que nos aproximemos todos de uma sociedade marcada por uma caracterização do ser humano. Eu tenho aqui também o homem nessa sociedade para contribuir para que os seres humanos se aproximem desse ideal em que pretendemos trabalhar. Deve ter, em primeiro lugar, um compromisso de esperança com seu semelhante, uma crença de que as pessoas são capazes e podem ser honestas e competentes. Vejam bem que o marco referencial, o marco doutrinal, dentro do marco referencial, ele é a doutrina, ele é a fundamentação filosófica, a fundamentação ideológica daquilo que nós pretendemos alcançar com relação ao objeto ou ao problema que a gente quer resolver por meio do projeto. Outro exemplo que Ganjin vai dar aí qualquer exemplo que vocês pegarem nesse parágrafo aqui, ele representa o marco doutrinal. Bom, depois do marco doutrinal, a gente vai falar do marco operativo, que para Ganjin é a descrição do ideal buscado por aquele projeto. O marco operativo, ele nada mais é do que o que eu quero alcançar com o meu projeto e como é que eu vou conseguir realizar esse objetivo que eu quero alcançar. Vejam bem a descrição do marco operativo em um determinado projeto que foi consultado. Queremos realizar uma escola que seja adequada para contribuir na direção daquele homem e daquela sociedade expressa antes. Também, pelo marco operativo, a gente pode dar um exemplo de a escola pela qual lutamos é aberta e democrática, entendida democracia como relacionamento em que se sublima a igualdade das pessoas antes de considerar suas diferenças. Isso aqui está claro, o modus operandi da escola, ou seja, aquilo que ela prega como operacionalização dos dois marcos anteriores, do marco situacional e do marco doutrinal.
Também, no marco operativo, um outro exemplo, colocado aqui, será uma escola que reutiliza o diploma, um grupo de pessoas, concretamente, na abolição de todos os diplomas, que propõe métodos ativos, que utiliza os meios necessários ao desenvolvimento crítico, etc. Quer dizer o seguinte, é uma escola que não valoriza o diploma. O diploma é uma consequência do desempenho daquele estudante naquela escola. Por quê? Porque a própria escola reforça a ideologia desse marco operativo. Eu trabalho, eu construo a minha escola ou espaços da minha escola para que os meus alunos sejam eles mesmos libertadores, levem a um posicionamento pessoal dentro de um grupo, respeitando basicamente em tudo o ser humano segundo os parâmetros indicados no marco doutrinal. Então vocês estão vendo aqui que o marco doutrinal tem uma ligação muitíssimo profunda com o marco operativo, ok? Não tem jeito. Um vai se conformando ao outro, começa lá no marco referencial, dividido em situacional, doutrinal e agora o marco operativo. Bom, depois do marco referencial, vou falar de uma segunda etapa, que é o diagnóstico. O diagnóstico é o resultado da comparação entre o que se tratou no ponto de chegada no marco referencial e a descrição da realidade da instituição como ela se apresenta. Aqui eu posso dar um exemplo bastante simples para vocês. Por quê? Porque é uma realidade que todos nós vivemos. O que é um diagnóstico? Outro dia eu estava com uma dor muito forte no abdômen e veja bem, abdômen a gente considera a parte da frente assim da barriga e fui ao médico e me doía muito. E eu falei com o Dr. Raimundo, olha, estou com uma dor muito séria aqui na parte de baixo da barriga e que dá reflexo por toda a barriga até assim da altura do peito. Ele falou assim, a gente vai ter que fazer um diagnóstico disso daí. O diagnóstico é com ultrassom e você vai ter que fazer uma preparação, tomar um remédio para tirar o ar de todo o abdômen, para na hora do ultrassom o seu abdômen ficar bem limpinho, para a gente entender de onde está vindo essa dor. Bom, assim eu fiz e fui fazer o ultrassom que ele pediu. Quando eu cheguei lá, a dor que eu sentia no abdômen, na frente, era uma dor resultante de um cálculo renal. Falei, gente, mas o cálculo renal, ele dá atrás, perto da sua cintura, assim atrás. O que tem a ver os rins com a dor no abdômen que eu estava sentindo na frente? Aí ele falou assim, bom, um diagnóstico bem feito, um diagnóstico diferencial bem feito, ele vai te dar todas as condições de um resultado ser equivalente ao diagnóstico, ou seja, um diagnóstico bem feito, um resultado bem feito e uma intervenção bem feita. Então, o diagnóstico, ele nada mais é do que um juízo sobre a realidade, sobre a prática, à luz do marco operativo e do marco doutrinal. Então, vejam que também o diagnóstico, como segunda etapa do plano, do projeto, está todo ligadinho. O diagnóstico é feito com base nos autores que eu estudei, ele é feito com base no marco doutrinal ou a filosofia daquele problema que eu quero resolver, e depois com o marco operativo,
marco operativo serão todas aquelas etapas que eu terei que seguir para operacionalizar o meu projeto. Então, o diagnóstico, nossas autoras afirmam que ele pode ser um ponto bastante problemático. Por quê? Porque o diagnóstico, ele não pode ser no achômetro, ele não pode ser no senso comum, ele deve ser feito à luz da ciência, ele deve ser feito dentro das perspectivas pensando na prática, mas ele tem que ter um embasamento teórico bastante adequado, bastante forte, e as escolas têm condições de fazer belos diagnósticos considerando a gama de informações teóricas que ela já dispõe para explicação de todas as deficiências que são encontradas dentro dessa escola. Deficiências foi um termo bastante usado anteriormente, há 15 anos atrás, 15, 20, para falar dos problemas da escola. Hoje a gente já fala de pontos fortes, de fraquezas, usando determinados instrumentos para avaliação. Por exemplo, a árvore de problemas, o PDCA do planejamento. Posso falar também da espinha de peixe, que é o Ishikawa também, né? Então eu posso usar diversos instrumentos e ferramentas que me dão suporte bastante vigoroso e bastante consistente para fazer diagnósticos precisos para intervenções precisas, intervenções por meio de projetos. Então, eu gostaria que vocês estudassem aqui com bastante carinho os elementos que são constitutivos de um diagnóstico. Então, também as nossas autoras aqui nos dizem que realizar um diagnóstico sem saber o que se quer alcançar ao final, que é estar lá no marco doutrinal, ou sem saber como se pretende que seja a instituição, que está aqui muito explícito no marco operativo, o nosso diagnóstico vai para o beleléu, vai por água abaixo. Então, leiam, por gentileza, mais um pouco a respeito desse diagnóstico e a gente vai entender da próxima etapa, que é a etapa da operacionalização. A etapa da operacionalização nada mais é do que a programação. A programação é a terceira etapa do projeto e ela é uma proposta de ação que busca sanar as necessidades encontradas no diagnóstico e são analisadas e definidas no marco referencial. Referencial com aquelas 3 divisões que foram explicadas agora. Bom, a programação é a etapa que trata da dimensão do plano, da mediação, do desejo, daquilo que foi construído coletivamente. Veja bem, vou tornar a repetir. Você não deve nunca fazer o seu projeto sozinho, pensar sozinho, escrever sozinho e implementar sozinho. Você deverá fazer isso coletivamente. Por quê? Porque na hora da implementação, dessa operacionalização, você pode ficar a ver navios. A pessoa que não foi convidada a fazer parte da reflexão, pensar junto, foi convidada a fazer parte da programação, dificilmente ela vai se empenhar em tocar esse projeto para frente junto com você. Ela fala assim: nossa, mas só lembra de mim na hora de pegar no pesado? Só lembra de mim na hora de colocar a mão na massa? E a parte boa, que é a parte de pensar? Né? Então, eu tenho muito cuidado com isso. Por quê?
porque o coletivo ele deve ter predominância dentro da nossa ação pedagógica. A gente tem aí uma etapa de programação que deve ser bem calculada em termos de tempo previsto. Por quê? Porque projetos muito longos, com programação muito longa, ações muito longas, atividades muito longas, requerem muita gente para trabalhar, requerem muito tempo, requerem muitos recursos financeiros e nem sempre eles dão certo porque no meio do caminho alguma coisa se perdeu, a motivação foi embora, mudou o prefeito, mudou o secretário, mudou o gente de setor, então perdeu o sentido. Então vejam que essa operacionalização ela é também um ponto muito chave e ela pega com certeza na questão desse prazo. Então a gente pode fazer operacionalização para curto prazo e para médio prazo. Para médio prazo, a gente define objetivos gerais, políticas estratégicas. Nos de curto prazo, a gente faz objetivos específicos, eles serão as etapas operacionais do objetivo geral, que está lá no plano de médio prazo. Também aqui no projeto de curto prazo, eu vou estabelecer políticas estratégicas, determinações gerais e as atividades permanentes. Lembrem-se que tudo isso é definido dentro de um cronograma. O cronograma nada mais é do que a distribuição dessas atividades, desses objetivos, ao longo do tempo. E para cada objetivo desse, para cada objetivo geral específico, eu vou dar um tempo e vou também dizer quanto custa cada etapa dessa, cada objetivo específico desse. Então, finalizando aqui, Ganji vai apresentar 3 pontos importantes e que estão ligados entre si no processo de planejamento. Primeiro, o planejamento requer uma sustentação técnica muito rigorosa. Depois, letra B. Não é necessário nem recomendável que todos os componentes de uma instituição sejam técnicos em planejamento, mesmo quando se pretenda seriamente a existência de um processo participativo de planejamento. É imprescindível, sim, que em cada empresa que queira fazer um plano, um planejamento, um projeto, se constitua um grupo, um movimento, uma equipe, para que essa equipe conduza todo o processo de elaboração, de implementação e, durante esse tempo, essas etapas, essas pessoas sejam multiplicadoras para as outras e encantem essas outras pessoas para a execução do projeto. Gostaria de mostrar para vocês agora as perguntas que são respondidas ou que deveriam ser respondidas durante a execução ou a reflexão, planejamento e a transformação do plano em projeto. Elas estão aí bem detalhadas na página número 29. São as perguntas. E isso aqui tem que ficar muito claro. Por quê? Porque se a gente não responde essas perguntas, nós não conseguimos ter um resultado satisfatório para o nosso projeto. Então a gente deve perguntar durante a elaboração do projeto as seguintes indagações. Para quê? Por quê? Quando? Onde?
como e também o nosso quanto. Esse quanto aqui vai ser um ponto importantíssimo para nós, porque eu tenho que ter muito claro quanto custa cada atividade durante determinado tempo e se isso é execuível de realização. Se você tem pouco dinheiro e tem uma mega atividade, em pouco tempo você não vai conseguir realizar essa atividade. E aí eu já vejo um descontrole aqui no orçamento com relação principalmente ao seu marco referencial, ao seu diagnóstico e uma obrigação, né? Você está chovendo no molhado. Recapitulando, gostaria de fechar a nossa revisão. Nessa unidade, nós trabalhamos o marco referencial, que ele é subdividido em marco situacional, marco doutrinal e marco operativo. Depois nós falamos detalhadamente do diagnóstico e para que ele serve. E por fim, o plano de ações ou a operacionalização do nosso projeto. Gostaria que vocês estudassem com mais cuidado também, continuando aqui no nosso material de referência, as etapas ou os elementos comuns a todos os projetos. Ele é constante de roteiro, esse roteiro ele não pode ser muito fechado e engessado, porque dependendo de onde você vai implementar esse projeto, ele vai requerer mais ou menos de uma etapa, de um elemento do que de outro. Então, para nortear vocês e para dar uma sistematizada, gostaria que vocês fossem ir para a página número 34 e entendessem quais são os elementos mais comuns a todos os projetos. Com certeza, a missão. Leiam com muito cuidado e com muito detalhe o que é essa missão. São características da missão, tem um objetivo. E aí a missão deve responder o que, para quem e como. A missão deve também ser clara, usar apenas termos que sejam acessíveis para que todos que leiam essa missão possam entender do que ela está falando e possam abraçá-la para conseguirem um resultado mais efetivo dentro da empresa com esse projeto. E a missão deve ser clara. O enunciado deve ser de preferência bastante curto e ter poucos elementos, para que a gente não se perca nessa missão. Depois a gente tem as metas e os objetivos. Já debatemos bastante a respeito desses dois elementos em comuns. Os objetivos a gente já sabe que é o que você quer alcançar. Os objetivos, eles podem ser qualitativos e quantitativos. Eles devem ser aceitáveis, execuíveis, eles devem motivar as pessoas. Já está aqui na página 35, tá vendo? O objetivo nunca deve ser tão difícil a ponto de desanimar e derrubar a pessoa que vai realizar. O objetivo também deve ser simples e deve ser comunicado para que todos sejam participantes da execução deles. Por outro lado, a meta ela é essencial para o planejamento. A meta ela é quantificável
ou seja, em 10 anos eu quero alcançar 80% da turma para que ela possa passar direto na prova da OAB. Então a meta, vocês viram como que eu falei a meta? A meta, ela deve ser específica. Não adianta fazer meta sem ter um número, para que você chegue lá em um determinado tempo. Então a meta, ela quer responder quanto queremos, para o que queremos, quando o queremos. E a busca de resposta deve registrar exatamente o que se quer. Bom, penso que agora vocês têm condições de ler e detalhar mais a respeito desse capítulo, que é o capítulo número 3, porque ele está apenas reforçando as ideias e os conceitos que foram trabalhados na unidade número 2, só que dá mais detalhes aqui do cronograma, aqui na página 40. Estudem esse cronograma, vejam que ele realmente, de fato, a distribuição das atividades durante o tempo, com um começo e um fim, e quem é que vai ficar envolvido nessas etapas. É importante estabelecer responsabilidades no cronograma, tá ok? O orçamento eu já falei, e peço que vocês leiam por gentileza o nosso recapitulando, que vai sintetizar os elementos comuns de um projeto: missão, metas e objetivos, ações e cronograma, além do orçamento. O orçamento é muito importante porque vai nos dar a dimensão exata se a gente está superfaturando ou subfaturando as atividades que são colocadas no nosso projeto. Desejo a vocês uma excelente semana. Deixem por gentileza as dúvidas no fórum para mim, e além desses conteúdos que eu acabei de falar aqui, vocês devem também procurar textos na internet que dizem em relação à ética, dizem em relação à cidadania, ao meio ambiente, porque todos esses temas dizem respeito à portaria do INEP, que trata da formação geral do pedagogo, e vocês, já no terceiro período, devem se empenhar por ir entendendo todas essas questões de formação geral específica, para que vocês possam se dar bem nessa prova e nas próximas que virão. Ok? Meu beijo, meu abraço, bom restinho de domingo. São 23 horas e 22 minutos. Vou disponibilizar esse vídeo para vocês amanhã, porque agora a nossa plataforma está com acesso restrito, né? A gente não tem acesso no final de semana, mas amanhã cedinho eu já coloco para vocês, tá ok? E vou conversando mais com vocês a respeito, posteriormente, da unidade número 4, que é o monitoramento e avaliação dos projetos educacionais. Bye bye, see you!